esse debate, uma apuração da coluna da Revista Oeste, a coluna No Ponto. O jornalista Edilson Salgueiro trouxe aqui para nossa coluna que o Bolsonaro quer Tarcísio presidente e Michele vice. Vale ressaltar ainda, colocar mais uma informação aqui, que a Michele Bolsonaro deu uma entrevista ao jornal britânico dizendo que iria como uma leoa para cima dessa candidatura, se preciso fosse. Não estava se referindo ainda a essa chapa Tarcísio Michele, mas sim aí essa possibilidade, seria a vontade do presidente. Tá aí na tela para vocês, então, apuração da coluna No Ponto, feita pelo jornalista Edilson Salgueiro. Bolsonaro quer Tarcísio presidente, Michele vice, então seria aí uma possibilidade, seria a vontade do presidente Bolsonaro. Lembrando de novo aqui, como estava falando, ela disse que iria para cima como uma leoa, caso fosse preciso, né, assumir aí essa candidatura. Ela não disse se era especificamente em relação a essa chapa Tarcísio presidente e ela vice, mas se colocou ali à disposição e deu recado na Europa, né, porque é um jornal britânico. Então a gente presume a partir daí que Bolsonaro já dê como certa a manutenção da sua inelegibilidade, né? Triste cenário em que um ex-presidente, que é um tremendo campeão de votos, aí, campeão de preferência de popularidade, seja excluído sem justificativa, sem qualquer razão jurídica plausível, né? E ao que tudo indica, ele já dá esse cenário como certo. Quer me parecer que o Brasil ele fica girando em torno da discussão de nomes, quando os princípios estão todos errados. Gente, nós estamos vivendo uma cavalgada de uma ditadura, nós estamos observando as revelações de talha-ferro em relação às eleições de 22, e não são só revelações verbais, são provas, fatos muito graves da montagem de um verdadeiro gabinete de monitoramento paralelo dentro do Tribunal Eleitoral, que influenciou, sim, nas palavras de talha-ferro, influenciou decisivamente o resultado eleitoral. O resultado eleitoral poderia ter sido muito outro se não fosse a campanha sistemática contra a direita. Então nós temos esses fatos muito graves que continuam graves e que se tornam mais graves a cada dia. Eu não sei como é que as pessoas podem apostar no presente momento, final de setembro de 2025, no presente momento que a gente vive, como é que as pessoas podem apostar em cenários eleitorais X, Y, Z, se nós temos um tribunal eleitoral que interfere diretamente nas eleições, se nós vivemos em ritmo de censura, onde perfis podem ser banidos ao bel prazer, se nós vivemos num regime tão excepcional que o TSS permite editar resoluções que legislam, que impõem obrigações ativas de busca ativa e remoção a plataformas digitais. Então eu acho um tremendo casuísmo apostar em nome, que, pessoal, não adianta mudar os nomes se tudo permanecer na mesma. É aquele velho dilema gatopardista, né? Tudo precisa mudar para que tudo permaneça na mesma. E a gente não quer que o Brasil permaneça nesse lodo de autoritarismo, muito menos de autoritarismo togado. Nós queremos mudança de verdade. É nisso que a gente tem que apostar. Então, ainda nesse cenário aqui de eleições 2026, a gente tem também o Senado, 54 cadeiras serão renovadas, a pretensão da ala conservadora é colocar 44 nomes, portanto, mais da metade, já que são 81, que garantiria algumas pautas. A gente sabe que a pauta prioritária é o impeachment do Alexandre de Moraes para a ala conservadora, liberal, para a ala mais à direita do nosso país. A minha pergunta para você, a sua análise, aliás, gostaria de saber aqui, em relação ao nome da Michele, se de repente mais interessante para o Senado ou por uma chapa na presidência nas eleições de 2026. O nome da Michele numa chapa para o Senado pelo Distrito Federal é praticamente imbatível, não tem erro. Em relação a uma chapa presidencial, tudo depende da composição da chapa. Pode entrar numa chapa com o Tarcísio, pode entrar numa chapa com Romeu Zema, pode entrar numa chapa até com outro nome que apareça e que se demonstre viável dentro de uma composição aceita pela família Bolsonaro. Pode ser vice do Carlos Bolsonaro, pode ser vice do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. Enfim, que chapa que Bolsonaro vai efetivamente apoiar?
ou Bolsonaro vai ser o candidato, né? E está jogando agora em função do que a gente ainda tem que ver. Ainda é muito cedo para definir quem vai ser o candidato a presidente da República. Kátia Magalhães foi perfeita. O que a gente precisa agora tratar é de uma agenda. Agenda, o que fazer. E aí o candidato escolhido vai trabalhar em cima do que fazer. Se a gente não definir o que fazer, a previsão de levar uma pancada do PT é grande. Vamos lá, as condições eleitorais serão péssimas, como na eleição passada. O PT tem uma máquina violenta a favor dele, tem também 95 milhões de beneficiários de programas sociais prontinhos para dar o voto para o candidato do PT. Então, a parada para 2026 não é fácil. Nomes para o Senado, é preciso ter clareza de quem tem realmente força para disputar essa eleição. Os governadores, o PT tentará sabotar ao máximo para que os governadores usem as suas máquinas estaduais e influenciem também nessa eleição ao Senado para que consiga conter o crescimento da chamada centro-direita. Então, o jogo é brutíssimo. Até agora, a gente não vê a agenda. A agenda é que é fundamental. Sem ela, vai haver uma grande derrota da chamada direita liberal no Brasil. Curta, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe.